A graça e a paz, irmãos. Amém? E que atmosfera, né? Que nós já estamos. Que você possa nessa noite se colocar, né? Se colocar nesse canal, né? Para você se mergulhar nessas águas que já começou a ser derramada nesse lugar. E cremos que o Senhor vai fazer muito mais nessa noite. Amém? Convido a igreja para abrir a Bíblia em Gênesis 13, de 1 a 18. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo de 1 a 18. Amém? Abrão subiu do Egito para Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próxima de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você, a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos a história de Abrão, não ainda Abraão, mas ainda Abrão, e Ló, seu sobrinho. E a Bíblia relata, né, que eles estavam juntos, né, os dois. Quando lá no capítulo 12, o Senhor falou para Abrão, para que ele saísse do meio da parentela, para que ele saísse da casa do seu pai e seguisse em direção aonde o Senhor falasse, né? Ele levou consigo Ló, seu sobrinho. Então nessa passagem a gente vê que eles estavam juntos. Até então, aparentemente, tudo estava dando certo. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ambos cresceram em riquezas, né? Que ambos tinham
gados, rebanhos. E aquele local onde os dois estavam já não era mais, não suportava mais os dois, né? Tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam. Então, começou a ter desavença entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores de rebanho de Abrão. Abrão, né, com certeza já na direção do Senhor, não quis a contenda. Chega até Ló e diz: olha, não devemos, né, ter contenda, somos parentes próximos. Então você escolhe o local para onde você quer ir. Abraão deu essa oportunidade a ele, escolher. E disse assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Assim, cada um tomava o seu caminho, seguia o seu caminho. E a Bíblia diz que Ló, ele olhou, né? Ele observou com certeza ambos os lugares. E ele escolheu, né, o lugar que era verdejante, o lugar que os olhos dele, né, deve ter enchido os olhos, né, quando ele viu pastagens, pastos verdejantes. Então Ló escolhe o caminho dele, né, e segue para diante de Sodoma. Abraão foi para outro lugar, foi para outro rumo. Ele deu a chance para Ló escolher o local que ele queria ir. E assim aconteceu. Mas o que eu queria, um versículo que eu queria que ficasse como versículo chave nesta noite. Por que eu estou dizendo, por que eu estou falando esta palavra no profetizando? O que tem a ver Abrão e Ló? O que tem a ver? Nós sabemos que Abrão foi o pai da fé. Ele se movia pela fé. Já talvez Ló fosse direcionado para aquilo que os olhos dele enxergava. Para nós, o que isso tem a ver conosco hoje, falando de profetizando, nessa semana onde nós declaramos profecias para o ano de 2024? Eu gostaria que vocês meditassem no versículo 14. Coloca para mim, por favor, o versículo 14. Presta atenção, porque quando a gente lê um versículo, muitas vezes uma palavra, uma vírgula, a gente passa desapercebido e faz muita diferença. Diz assim o versículo 14: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló separou dele: daí onde você está, levanta os teus olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. 15. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. 16. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Se nós prestarmos atenção, a Bíblia diz o quê? Que Deus fez a promessa para Abrão, depois que Ló já não estava mais com ele. Primeiro Deus pede o quê para Abrão? Ele se apartar de Ló. E depois o Senhor faz uma promessa, que daria a ele tudo que nós lemos. Mas aí vocês podem me falar assim, mas o que isso tem a ver ainda, né, com a gente? Meus queridos, eu conheço a minha vida. Eu sei o que eu tenho passado, o que eu tenho lutado e contra que eu tenho lutado. Mas eu não conheço a sua vida. Eu não sei contra o que vocês têm lutado. Só sei que o Senhor pede, a palavra dele nesta noite é: você precisa deixar um Ló para trás. Para você avançar para aquilo que o Senhor tem, para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida, você vai ter que deixar Lós para trás. Você vai ter que tomar caminhos diferentes. Talvez isso vai ser difícil. Acredito que não foi fácil para Abrão, porque ele era sobrinho. Se a gente for, né, ver toda a passagem de Ló, de Abrão, Abrão meio que adotou Ló como filho, porque ele perdeu o pai.
E com certeza, nesse momento, não foi fácil para ele se apartar do sobrinho que talvez fosse considerado um primo, que trabalhou com ele, que construiu coisas juntos, né? Mas talvez os lós que você precisa deixar para trás, para que você alcance a promessa do Senhor Jesus, não seja pessoas. Pode ser um pecado, pode ser um vício, e pode ser uma pessoa também. Porque toda vez que nós avançamos para o Senhor, toda vez que o Senhor tem algo grandioso para nós, algo tem que ficar para trás. Isso depende de nós. Nós precisamos renunciar a muitas coisas para estar na presença do Senhor. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. O que o Senhor quer que você deixe para trás? Não é fácil. Nós sabemos que a renúncia, ela é muito dolorida. Muitas vezes nós precisamos renunciar a nós mesmos. Muitas vezes tem pessoas que nós precisamos deixar para trás, sim. Pessoas que, quando nós estamos ali, buscando a presença do Senhor, tentando, né? Eu vou participar do culto. Os jovens, né? Que, como é delicioso ser jovem, é a melhor fase da nossa vida. Não adianta falar que a melhor fase não é a juventude, porque né? Tem muitas coisas para a gente fazer, né? São muitas coisas bonitas aos olhos da juventude, da mocidade. Muitas vezes tem aquele colega, né? Aquele colega de escola, aquele amigo de infância que tenta te tirar. Não vai não. Vamos hoje para tal lugar, vai ter uma festa ali, né? Nós vamos reunir para beber. Hoje é moda, né? Pelo que eu estou observando entre os jovens, fumar um cigarrinho. A gente vê isso nos 4 cantos por onde a gente anda. Talvez o ló que você precisa deixar seja um amigo. Porque a promessa que Deus tinha era para Abraão e não para Ló. A promessa que Deus tem é para você. Você que está aqui. Você que no dia 23 de dezembro de 2023 esteve aqui no culto onde o profeta do Senhor, usado pelo Espírito Santo, cheio da unção de Deus, pastor, esteve aqui. Qual é a palavra que vai definir, que ele profetizou sobre a igreja desse ano? Quem lembra qual é a palavra? Frutificação. Mas para nós frutificarmos, nós precisamos renunciar. Não tem crescimento no lugar que a gente está, do jeito que a gente está. Quando nós vimos para o Senhor, quando nós nos apresentamos a Ele, a gente vem carregado de coisas que não podemos levar na caminhada. Nós precisamos trocar as nossas vestes. Nós precisamos renunciar muitas vezes. Sabe aquele pecadinho, que a gente fala pecadinho, que a gente teima em conservar ele? Porque tem pecado que a gente teima em conservar. A gente cuida, que a gente zela dele, mas que a gente esconde ele, né? A gente coloca ali debaixo do tapete, muitas vezes dentro de uma gaveta. De vez em quando a gente vai lá, abre aquela gaveta, né? Eu vou usar ele. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida com Cristo. Eu não sei se vocês têm orado, se vocês têm lido a palavra do Senhor. Eu não sei se vocês realmente tomaram posse dessa profecia do pastor, que 2024 será o ano da frutificação. O que é frutificar? Frutificar é gerar. Talvez é gerar almas. Talvez é um ministério. Deus quer te usar, é na tua família, no teu estudo, talvez é um relacionamento que o Senhor vai preparar. Mas talvez você precisa deixar aquele que você acha que você escolheu, que você está certo. E que o Senhor, você sabe no fundo que não é para você. Porque a nossa vida, ela é definida por escolhas. Ló escolheu aquilo, o lugar que aos olhos dele parecia lindo, e era lindo. Ló, ele escolheu o lugar mais bonito.
ele foi pelo olhar, ele foi pela carne, ele foi atraído pelo aquilo que ele viu. E muitas vezes nós somos atraídos por aquilo que a gente vê. Eu falei com os jovens, com os adolescentes, mas a gente vê muitos adultos, homens e mulheres hoje, né, sendo atraídos pelos olhos, escolhendo o caminho que não é o do Senhor. Abraão escolheu o caminho que sobrou, mas que era aquilo que o Senhor queria para ele. Ló, ele escolheu o lugar que ele viu que era bonito aos olhos dele. Para onde ele foi? Sodoma. O que aconteceu com Sodoma? Foi destruído. Então as nossas escolhas definem o nosso futuro e a nossa vida. Meu querido, e como, se eu pudesse hoje aconselhar, sentar com alguém e dar um conselho, seria: busque ao Senhor Jesus. Faça as escolhas direcionado por Deus. Muitas vezes Deus usa os irmãos, Deus usa o pastor para falar aqui, né? E como é difícil estar aqui, misericórdia, eu quase morri. Essa semana, quando eu recebi essa mensagem do pastor, eu mandei mensagem para ele, eu acho que eu vou infartar. Acho que mais ou menos assim, né? A Rita, então, nem se fala, tanto que ela, né? A Rita toda feliz, tentando, ai, que alegria, eu não estou alegre, não. Eu não estou alegre, eu estou nervosa, estou passando mal. Então é o preço, vocês imaginam o preço que um pastor paga para estar aqui na frente, que um líder paga, né, para conduzir um povo. É um preço muito alto, né? Escolha o caminho que o Senhor colocar para você. Escolha o caminho certo. Não vá para Sodoma. Porque você pode olhar agora e pode parecer que Sodoma é lindo, que é perfeito. Ah, que é um lugar de festa, de alegria. Tem mulheres, tem homens, tem balada, não sei mais o que aí que está acontecendo no mundo, né? Tá verde, né? Mas você buscou a direção no Senhor? A promessa é para a tua vida. A promessa era para Abrão, não era para Ló. E Abrão obedeceu a Deus. E ele foi um homem de Deus, né? Ele é o pai da fé. Eu queria colocar 2 pontos que, para nós alcançarmos as promessas do Senhor da nossa vida para o ano de 2024, que nós precisamos fazer. É difícil para todo mundo. Talvez, se vocês perguntarem para o pastor, é fácil renunciar a alguma coisa para estar aqui, para ser o pastor? Com certeza não. Ele pagou um preço muito alto, ainda paga. Os líderes pagam um preço alto, né, de dizer sim para o Senhor. O primeiro ponto que nós devemos deixar para trás: coisas, pecados e talvez pessoas. E vai doer. Vai doer. Mas quando nós tomarmos a decisão, né, na presença de Deus, debaixo da orientação do Senhor, vocês podem ter certeza que o Senhor vai trabalhar, que vai ficar leve, né? Mesmo que doa a princípio, mas depois, né, você vai olhar para trás e falar assim: foi necessário, Senhor. Não significa que você tem que brigar com ninguém. E nem eu estou dizendo aqui que você tem que abandonar sua mulher, seu marido, pelo amor de Deus. Pessoas que te tiram da presença do Senhor. Pecados que te tiram da presença do Senhor. Talvez é uma bebida, um vício, um cigarro. Isso te tira da presença do Senhor. Talvez seja na sua área financeira da sua vida. É algo que está amarrado. Aí você pode falar assim: mas não sobra. Como que eu vou consertar? Como que eu vou dizimar? Como que eu vou doar uma oferta para a igreja? Não sobra.
Mas você tem honrado? Para saber se não sobra? Primeiro você honra e crê no Senhor. Honrar nas primícias, honrar a Deus em tudo. Então, meus queridos, a notícia talvez difícil é que tem coisas para você viver a promessa do Senhor, para você frutificar no ano de 2024, para você viver, não só passar de uma oração, mas para você crescer, dar frutos, você vai ter que deixar coisas para trás. E isso pode ser que doa. O segundo ponto, você precisará fazer renúncias. Renunciar para crescer. Não tem crescimento sem renúncia. Não tem como nós servirmos a dois senhores, porque a gente vai desagradar um. Nós precisamos renunciar, muitas vezes, a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso ego. Muitas vezes nós temos que renunciar às nossas vestes que nós estamos usando. Porque na presença do Senhor, nós temos que ser renovados. Nós precisamos ser restaurados. E o Senhor, Abrão falou com o Senhor falou com Abrão e ele renunciou Ló. Ele precisou renunciar Ló. E ele ainda disse: escolhe o caminho. Ele deu esse direito a ele. Que você, que eu, nós que estamos aqui, meus queridos, nesta noite, possamos ser como Abrão, né? Deixar ir os lós da nossa vida, para que nós possamos crescer, para que nós possamos frutificar, como ontem na pregação do pastor, para que nós possamos estar ligados na videira, para que nós possamos estar enraizados na presença do Senhor, e para que possamos, através dessas raízes, nossos galhos crescer e nós darmos frutos. Nós precisamos frutificar. A palavra diz que nós temos que dar frutos. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Mas como que eu vou frutificar se eu permanecer onde eu estou? Se eu escolher o caminho de Sodoma, Sodoma vai ser destruído, o mundo vai ser destruído, o mundo está sendo destruído. O mundo está sendo destruído. Nós precisamos escolher o caminho do Senhor. Ainda que nós olhamos e não vemos o pasto tão verde, não vemos tantas folhagens, talvez não seja tão bonito esse caminho, mas obedeça. Se o Senhor te colocou neste lugar, você precisa honrar o nome do Senhor. Você precisa honrar este lugar. Nós temos que honrar o Senhor em primeiro lugar. Mas nós temos que honrar o nosso pastor. Nós temos que honrar os nossos líderes. Nós temos que honrar os nossos irmãos. Porque quando nós pecamos, nós atingimos o nosso irmão. Quando você peca, automaticamente você atinge quem está do seu lado. Você não é atingido sozinho. A consequência vem para você, mas os nossos irmãos sofrem também. Então nós precisamos analisar a nossa vida, que você possa colocar a sua vida hoje na presença do Senhor. O que você quer para o ano 2024? Talvez seja um filho, talvez seja a salvação do teu filho, da tua casa, do teu esposo. Você tem buscado há tanto tempo da tua esposa. Talvez seja um casamento. Mas aonde? Como você vai conseguir? É aqui na presença do Senhor. É aqui, é honrando ao Senhor, é honrando o seu pastor, os líderes, é honrando os seus irmãos, é honrando esta igreja, é obedecendo, é deixando para trás aquilo que desagrada ao Senhor. Você sabe aquilo que tem desagradado ao Senhor na sua vida, porque aquilo que desagrada ao Senhor nós não expomos, nós escondemos, nós mostramos. Muitas vezes aquilo que nós fazemos, muitas vezes nós estamos no ministério, muitas vezes nós estamos envolvidos ali nas coisas do Senhor, na igreja, mas lá no secreto, onde você acha assim, ninguém vê. Nós abrimos aquela caixinha, tiramos o pecado e vamos.
vamos pecar. Mas Deus vê. O Senhor Jesus vê todas as coisas. Aquilo que os olhos do pastor não vê, o Espírito Santo conta. Pode ter certeza. Como eu fui inocente no meu passado. Como eu queria que alguém tivesse falado isso para mim. Olha, não adianta colocar aí, porque o Senhor vê. E o irmão, o pastor, ele pode ver. Ele não pode, né? Talvez ele não possa fazer nada, não vai fazer mal nenhum para você. Mas e o Senhor? E a consequência que você vai carregar? Consequência das suas escolhas. Hoje você está tendo a chance de escolher frutificar. Mas a palavra para essa noite é: você precisa deixar os lós para trás. Você tem que renunciar. Para você frutificar no ano de 2024, é necessário renúncia. É necessário dizer assim para Ló: escolhe o caminho que você quer, porque o caminho que você for, eu vou para outro. Você precisa tomar essa decisão, senão é perca de tempo. Você está enganando a quem? Nós estamos enganando a quem? Nós não enganamos a Deus, nós enganamos a nós mesmos. É a nós que nós enganamos. Nós estamos atrasando a nossa frutificação. Vamos atrasar a nossa bênção. Talvez você vai estar atrasando o seu casamento. Que a sua esposa venha, que o seu esposo venha, que os seus filhos venham. Que Deus trabalhe, que Deus faça o emprego. Deus tem tudo. Você tem a promessa. O Senhor te prometeu. Então é momento de você tomar essa decisão. Que nesta noite, não só nesta noite, mas que durante toda essa semana do Profetizando, eu sei que cada dia o Senhor vai falar aqui de uma maneira diferente, mas o Senhor vai falar. Que você possa obedecer cada palavra. Tudo que for falado na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo. Que você possa tomar essa decisão de avançar. Avance. Você quer dar frutos? Quem quer dar fruto aqui? Quem quer dar muitos frutos aqui? O Senhor tem muitos frutos para você, para mim, para nós. O Senhor quer que você ganhe essa cidade. Piraju ainda não é salva. Olha quantas vidas você poderia tocar. Mas talvez o Ló não está deixando, está te impedindo. Então que você receba essa palavra e todas as demais palavras que for falado aqui. Deixe Ló tomar o caminho dele e seja como Abraão. Seja como agora Abraão, o pai da fé, movido pela fé, não movido por aquilo que os olhos dele via, mas ele foi movido por Deus. Em obediência todo o tempo. Se a gente vê a história de Abraão, ele foi um homem obediente a Deus. Quando Deus pediu o teu filho Isaque, ele não pensou duas vezes. Amém, meus queridos? Que possamos ser Abraão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você frutifique no ano de 2024, que os seus frutos deem mais frutos e mais, e que esses frutos jorrem sementes por todos os terrenos, e essas sementes cresçam e deem mais e mais frutos para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar?